E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com a Tatiana Moreira para a gente conversar sobre a sua trajetória na Igreja Universal do Reino de Deus. Ela que foi obreira lá durante alguns anos, acabou abandonando o cargo, saiu da religião e tem muita história para contar para a gente. Especificamente, ela vai falar como ela entrou na Igreja Universal, como se tornou obreira lá, com o que ela trabalhou nessa função. O que aconteceu lá em termos de machismo? Será que as mulheres têm sido tratadas de forma diferente nessa instituição? Ou pelo menos, né, a Tati viveu algumas coisas e vai contar para a gente a história dela sobre isso. Abusos por ali também, por que ela saiu dessa igreja, e se der tempo, no final ela vai falar também como ela se tornou ateia. Então, antes de a gente começar, quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivão com a gente nessa segunda-feira à noite. O Ariel já está por aí, também a Thaís moderando o chat para a gente, obrigado demais. Você que gosta desse tipo de assunto, de difusão do pensamento crítico, principalmente voltado às religiões, considere se inscrever aí no canal, deixe o seu joinha, comenta aí embaixo o que você está achando disso tudo. E se possível for, também torne-se membro, que é uma maneira de apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. E se você tem uma história muito interessante para contar sobre a sua trajetória numa religião, ou talvez numa pseudociência, numa terapia alternativa, tipo tarô, tô doido atrás de um estarólogo, me procura lá no meu Instagram, que é o @prof.danielgontijo, me dá um alô lá que a gente bate um papo e quem sabe a gente conta aqui a sua história. Tati, obrigado por ter aceitado conversar comigo, contar a sua história na Igreja Universal. Estou super animado. A gente já se conhece há uns bons meses ou até há Sim, mais de um ano, não sei, né? Que a acho que gente mais de um estava ano, né? mais de um ano já tem um tempinho que a gente trocava lá É, ideias na Turma Cética, você era membro lá do sim. canal e contribuiu bastante para as nossas discussões. Então, estou super animado para conversar com você. Obrigado. O prazer é meu, Daniel, participar aqui da live com vocês. Beleza, conta pra gente assim então, Tati, como é que você entrou na Igreja Universal? Foi desde criança, seus pais participavam dessa religião ou não? Foi diferente? Eu já fui já na adolescência, né? Foi minha mãe que foi primeiro, aí depois ela me levou. Naquela época da adolescência que a gente tá meio confuso, tá aprontando muito, né? Aí minha mãe acabou me levando para a igreja. Eu entrei inicialmente no grupo jovem, fazia parte do grupo jovem, né? Tomava conta do que eles chamam de tribos, né? Que eles dividem o grupo nas 12 tribos de Israel. Então, eu era responsável ali de um grupo de jovens, né? Então, a gente orientava, era responsável de limpar a igreja, sabe? Distribuir jornal, essas coisas. Então, desde ali o início, você já foi assumindo algumas funções por lá, com esses grupos de Já. jovens e tudo. Então, com quantos anos mais ou menos você estava? Eu tinha, na época, 18 anos, quando eu entrei. 18, então. Aham. E lá Isso. rola aquele tipo de evento, tipo acampamento. Tem igrejas que fazem, né? Esses retiros, ou não, o Sim. Universal não é muito disso. Não, Universal não era disso. A gente tinha, assim, eventos quando ia. A gente tá aqui, eu estou no interior de São Paulo, né? Então a gente saía, às Uhum. vezes, aqui do interior de São Paulo para fazer grandes reuniões do Grupo Jovem na capital, né? Em São Paulo. Então Aham. era com o bispo ali, responsável de todo o Grupo Jovem, de todo o Brasil, aí reunia todo mundo lá. Uhum. E daí, né, onde o pedido de oferta geralmente é maior, né? Então a gente fica Ah, sim. responsável também de levar mais pessoas, né, para esse tipo de Uhum. reunião, para tentar Uhum. converter, porque quanto mais convertidos, mais é a arrecadação deles também, né? Mas eles não falam isso para vocês, né? Que, ó, tem que Não, trazer não, gente nunca para trazer mais dinheiro para a abertamente. igreja, tá? Não abertamente Não, nunca assim. abertamente. A gente está salvando almas, né? Entendi. Mas me conta aqui, antes de você então se tornar obreira, você já assumia algumas funções, ajudava na igreja, tinha alguns servicinhos ali já, mesmo você adolescente, é isso? Já. Já. A gente fica Entendi. responsável principalmente da limpeza da igreja, né? Ah, Então limpeza. chegava tipo, sábado, a gente Hum, limpava tudo, limpava todos os banheiros, limpava em banco, e é uma igreja aqui bem grande. Na época em que eu estava uhum. lá, era uma igreja para 6 mil e poucas pessoas. Grande mesmo. Aham. É, E bem grande. assim, esse esquema aí de limpar a igreja e tudo, é porque era uma igreja, por mais que fosse grande,
estava com dificuldade financeira e não dava para contratar funcionários para limpar, ou é meio cultural mesmo das igrejas Não, universais? não, já é da igreja, não tem, tipo, tinha dois funcionários na época para limpeza, né, que eram funcionários fixos, Hum, mas quem ajuda mesmo nesse tipo de coisa, ou são os obreiros, ou é o grupo jovem. E vai hum, revezando, né? Vai tendo uma escala, aí eles escalam uma turma cada final de semana para ficar responsável da limpeza geral mesmo, dentro da igreja. entendi, entendi. E tem algum tipo de justificativa religiosa, espiritual para esse tipo de serviço? Ou não? Eles só pediam ajuda e pronto? Então, lá na igreja, eles falam muito de você não apenas ir para o céu, né? De Hum. você ter o seu galardão. Não sei se alguém já ouviu falar desse termo. Que imagina você ir para o céu e ficar lá no fundo. Eu ouvia muito essa frase, tá? Ficar lá no fundo, distante de Deus, você tem que ficar mais próximo, né? Então você faz essas coisas para aumentar esse galardão seu e você ficar mais próximo de Deus possível. Olha só, É, então quanto mais você é se isso. sacrifica por Deus, mais próximo você está Isso. dele. E, inclusive no céu você vai ter um lugar privilegiado ali, ó. Não é na Especial, arquibancada lá, não, é área VIP ali na frente. não é no fundão, é na área VIP. Caraca, eu não sabia disso, não. Eu já ouvi É. coisas parecidas em outras denominações cristãs. Eu não sei se é Uhum. naquela seita dos Estados Unidos, que é uma ramificação mórmon mais fundamentalista, que eles falavam que se os homens tivessem mais de uma esposa, eles estariam num posto mais elevado também, após a Nossa. ressurreição e essas coisas assim. Então, é um tipo de discurso que aparece em diferentes denominações, parece, né? Quanto mais você É. se sacrificam, quanto mais esposas você tem, no caso desse mormonismo Uhum. fundamentalista, né? Olha só que coisa, né? As mulheres não podem ter Lá mais vai maridos, desde. não. Não. A Ah, mulher nunca pode ter né? nada. Hum, Lá vai desde o sacrifício financeiro até esse sacrifício do seu tempo mesmo, né? Doado sim. ali para a igreja. Tá, antes de a gente entrar sobre a sua função de obreira lá, me fala sobre ainda nesse período mais jovial, que você estava com esses grupos aí Uhum. coordenando e tudo, porque na minha época de católico havia alguns grupos, alguns eventos, eu tinha colegas que participavam bastante e falavam que era muito bom. Eu nunca participei, eu fui aquele católico mais moderado, que não me envolvia tanto, mas eu fiquei curioso assim, se tinha coisa legal nisso também, além do trabalho pesado que você está contando aí, tinha coisas legais Uhum. assim que te fazia, pô, vale a pena, é divertido, é bacana, as pessoas são legais, ou não, você não curtia muito assim? Eu acho que tem muito aquele sentimento de pertencer a um grupo, né? Porque ali todos vão falar a mesma língua. Então você até reconhece o jovem da Igreja Universal pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele se veste, o jeito que a gente andar, porque era mesmo uma tribo, sabe? Então você tinha muito esse sentimento de união e de vez em quando a gente tinha assim umas festas, mais com músicas cristãs, né, ali e tal, para dançar, para extravasar, mas sem bebida, sem álcool, sem nada, né? Porque essas coisas lá dentro da igreja não pode. Então esse senso de pertencimento rolava Sim, solto, então, e devia te fazer bem. sim. Eu gosto de Na perguntar época, isso. sim. Na época, sim, no início ali estava legal. Eu gosto de perguntar isso, Tati, porque geralmente as entrevistas que eu faço é para mostrar esse lado mais sombrio das religiões. Mas tem gente Uhum. que reclama, Daniel, parece que tem só coisa ruim. Então eu gosto de fazer assim uma pergunta para ver se tinha algum motivo para você estar ali, se você tinha algum motivo para sorrir ali dentro também. E eu Uhum. imagino que boa parte das instituições forneça alguma coisinha legal assim para os seus membros, né? Não é só trabalho pesado. E eu Então, acho que a hora que você começa a entrar mesmo dentro da organização da igreja, que a coisa começa a mudar de figura, né? Que quando você ainda é tá. membro, você é bem tratado, você é bem recebido. O pastor vai falar com Uhum. você de um jeito diferente do que ele vai falar com o obreiro e do que ele vai falar com alguém que trabalha lá dentro da igreja, né? A Certo, postura deles muda. entendi. Então me conta aí, como é que você se tornou obreira da Igreja Universal? Ou primeiro, né, o que é ser obreiro e como você se tornou obreira?
Os obreiros é aquela equipe que fica lá na frente, né, do pastor, dando todo aquele auxílio para eles. Então, é a gente que prepara a reunião, você coloca água ali para o pastor, coloca a Bíblia dele, limpa o altar, porque não é qualquer um que pode subir no altar, né? Tem que ser um obreira. Você que vai lá fazer o descarrego, né? Tirar o demônio da pessoa. Então, é o obreiro que está ali na Ah, é frente, o recolhendo obreiro a oferta. que tira o demônio ou ele colhe a oferta na hora? Não entendi. Sim, o obreiro faz tudo. Ele fica ali com a É? sacolinha para recolher Aham. na hora que acaba a reunião, né? Fica com jornais segurando para entregar para as pessoas. E a gente que faz essas primeiras orações, né? E se o demônio for muito forte, é o pastor. Ah, entendi. Então É, os obreiros é, conseguem expulsar alguns demônios, mas tem outros mais bravos é, que tem precisa outros mais invocar a bravos. figura do pastor. Inclusive, eu recebi um Bate a contato cabeça. hoje, olha só, no meu Instagram, de uma Ah, menina que foi da Universal durante a adolescência dela, início da fase adulta, e que fingiu estar possuída por um demônio na Igreja Universal. E ela falou que estava fazendo um teste com os pastores lá. Vamos ver se vai dar certo essa entrevista aí, que eu acho que vai ser é. bombástica também. Mas aproveitando aí o gancho, você chegou a descobrir alguma coisa assim sobre fingimentos e tal, ou não? Você acredita que, Hum. em geral, as pessoas ali acreditam realmente estar possuídas e tudo? Eu acho que ali a pessoa ela começa a olhar, porque o pastor vai te falando frases, né, e te dizendo, por exemplo, você tá traindo sua esposa, ou você está roubando dinheiro da empresa que você trabalha, ou você está com dificuldade financeira na sua casa, então tem um demônio na sua vida. Então eu acho que a pessoa às vezes se enxerga ali, sabe, naquelas frases que são ditas, porque os pastores sabem como falar e sabem as frases que vão atingir as pessoas. Né? Um problema que a gente passou agora, por exemplo, da Covid, né? Provavelmente eles falaram que a pessoa estava com demônio e por isso que ela pegou Covid. Então, você ouvia esse tipo de coisa dentro da igreja. Né? Eu quebrei o pé uma vez lá e o pastor veio orar na minha perna porque ele falou que eu estava com demônio na minha perna. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Então, as Eu não pessoas, eu acho que se reconhecem ali. sabia. Aham. Eu já entrevistei algumas pessoas para falar sobre esses estados de alteração de consciência, esses transes, tipo de Uhum. possessão demoníaca, ou até a mediunidade também, que eu converso muito com ex-médiuns por aqui, e tem muitos processos comuns. Agora, isso é interessante, eu não tinha ouvido ainda de quem eu entrevistei aqui, que já passou pela Universal, que existe uma preparação, então, se você está com problema financeiro, problema de Sim. saúde, é É, porque tem demônio na sua vida, então já tem essa porque sugestão inicial, né, Tati? sim, porque cada setor da sua vida eles vão dar um nome de um demônio, né? Ah, é? Então, por exemplo, se a mulher é uma amante de um homem, então ela vai ter uma pombagira. Se a pessoa está com um problema financeiro, ela vai ter um tranca-rua. Então, cada um vai ter um nome. Então, ele vai Caraca, chamando ali na hora e a pessoa às vezes se identifica com aquilo. Né? entendi. E aí eu imagino, a partir do que eu conversei com o Thiago Garcia, que trabalha com hipnose, por exemplo, com o Nicolas, com o Douglas Flores, que são especialistas nesses temas Uhum. também, a pessoa talvez mais sugestionável, ela vai poder entrar naquela vibe ali, achar que tem alguma Sim, coisa errada com ela e vai se deixando é. levar. E você tem um modelo ali de como é uma pessoa endemoniada, como é que ela fala, o jeito que ela fica com o corpo. Você vai aprendendo, né? Você tem ali um Sim, sim. Você exemplo. começa a olhar, né, as outras pessoas. É igual acontece, por exemplo, com falar em línguas, né, que eles falam, falar em língua dos anjos. Porque muitas vezes você está ouvindo a pessoa ali do seu lado, ou está ouvindo o pastor, e você acaba, acho que, repetindo aquilo ali, né? Exato, e muitas vezes sem ter intenção de enganar, igual essa menina que eu mencionei, mas Sim, eu acredito que a maior parte se deixa levar e entra num estado meio hipnótico ali, com sim, automatismos de falar daquele jeito, tem todo um contexto para aquilo acontecer, né? Mas interessante, tem. você nunca passou por isso, não? Sentindo que tinha um demônio em você, assim, ou já? Passei, passei. Já? Já, passei. Quer falar um pouquinho? Acho que foi uma vez só, sabe? Porque o Aham, pastor falou a respeito de uso de bebida, de aham, droga, né? E não sei o quê. É, eu não consigo explicar o que, que eu senti na hora que aconteceu, até porque faz interessante. muito tempo, né? Não vou conseguir Sim, lembrar de detalhes, mas passei por aham, isso uma vez, sim. entendi. Você foi lá no palco, assim, para ser Fui, sobre. fui. Qual que é o termo, né? Para ser o quê? Para ter o demônio exorcizado, não sei. Eles chamam de descarrego, né? Lá eles usam Descarrego. esse termo, descarrego.
É. E você não fingiu, não. Você acreditou na hora ali que Não, não tinha alguma fingi. coisa É, mesmo, né? sim. Aham. Olha que Eu acho que interessante, só o Tati. falar em línguas que eu fingi, viu? Que eu queria entrar no meio do grupo, É né? Então, mesmo? ali Caraca. não era Na algo que eu Universal? sentia, nada demais, Uhum. assim, sabe? Mas eu comecei a imitar e foi. E foi, exato. Eu É. entrevistei o professor doutor Oswaldo Luiz Ribeiro aqui 2 vezes já, e na última entrevista sobre demônios, ele falou que ele foi convidado para ser pastor de uma igreja quando ele era evangélico, e aí ele falou, cara, mas você é da linha pentecostal ou neopentecostal, não me lembro, e eu não falo em línguas, nada disso, não. Não, cara, eu te ensino. O dono da É. igreja, eu não vou falar aqui qual igreja, falou assim: não, eu te ensino a falar em línguas. E é curioso isso, porque em centros de umbanda e espiritismo kardecista, a gente encontra às vezes esses, qual que é a palavra que eles usam? Tipo dirigentes ou médiums mais Uhum. experientes para ensinar como incorporar, como psicografar e por aí vai. Não é no sentido de, olha, nós vamos enganar as pessoas, mas é como se tivesse uma escolinha, entre aspas, para você Sim. liberar ali, sabe, o poder mediúnico e tudo. Aham. Então, enfim, de repente, em algumas igrejas podem ensinar também a falar em línguas, né? Dá o pontapé inicial ali para você pegar no tranco, talvez. Curioso É. isso, né, Tati? É, Então, porque tá para bom. ser obreira eu tinha que falar em línguas, né? E eu queria, né, fazer É parte um daquele grupo ali. pré-requisito? Então, é um pré-requisito. Ah, eu não O sabia pastor, dessa, na não. entrevista, porque você passa por uma entrevista, né, para você ser escolhida de obreira. Então, ele vai perguntar Aham, como é que está a sua família, como é que está a sua vida financeira. Aí ele vai sim. perguntar também se você fala em línguas, né? Olha só. E aí, não, não falo em línguas. Nossa, Tati, então, infelizmente, É, não é a sua vez. Eu não sabia porque se disso. você não fala, você não tem o Espírito Santo. Então, se você não fala, você não Ah, pode ser obreiro. entendi. Então, é uma prova que o Espírito Santo habita em você, está presente na sua Uhum. vida. E se não tem É, isso, não merece ser obreiro ou não, obreira. não pode ser obreiro. Aí você colou ali do coleguinha, deixa eu ver como é que ele fala em línguas, imitou ali para passar no teste. É, Tá bom. E aí a pessoa que te avaliou, então, não estava calibrada para perceber o idioma, né? não Assim, percebeu. é foda também, né? Porque não tem exatamente um idioma, né? Cada É, igreja, dependendo do então. país, tem variações também. É E uma cada um vai saladinha falar de. de um jeito, então. É, tá bem. E como é que é então, assim, teve essa avaliação e tudo, conversou com você, o que que você fazia lá? Você começou a contar, você ajudava com pessoas que estavam supostamente possuídas, coletar o disco, isso Isso, também? isso. Uhum. Aí a gente fica ali ficava no portão também evangelizando, né, entregando jornal. Aí as obreiras são Uhum. responsáveis de organizar as reuniões, né? Por exemplo, vai ter uma Santa Ceia. Então vai ser as obreiras que vão ficar responsáveis de colocar o suco de uva no copinho, responsável de fazer o pão, de cortar o pão, né, de separar as coisas. E a gente também fica ali na frente na hora da reunião, né, conversando com as pessoas, né, ouvindo a reclamação da pessoa, o que ela tem para dizer, o desabafo, e depois a gente passa para o pastor, né, aquelas informações. Aham. E vocês não eram pagos, não, né? Não era um serviço formal, era uma coisa voluntária. Não, é voluntário. Voluntário, mas eu cheguei a trabalhar depois na igreja, né? Que daí depois eu de obreira já há um tempo, surgiu uma vaga na rádio da igreja, aí sim era remunerada pelo trabalho que eu Ah, fazia na rádio. entendi, entendi. Mas ali na rádio você ainda tinha o título de obreira ou não? Aí já era uma funcionária, era outra Sim, pegada. sim, porque só trabalha lá dentro, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Só trabalhava quem era da igreja e quem era obreiro, né? Ah, então eles não contratavam funcionários Eles não pegam de externos. fora. Não, eu pego gente do mundo. Entendi. Não Do pode. mundo. Entendi. É, Eles têm essa divisão assim, nós versus eles, uma coisa bem tem, dicotômica, o mundo é mal tem. e quem está na Igreja Universal é bom. Tem isso Tudo é então. mal, tudo é pecado. Essa coisa, né, de, por exemplo, você não pode assistir novela da Globo, você que é obreira, você não podia ver a Globo de jeito nenhum, né? Uhum, Um livro, por exemplo, que hoje eu gosto e tenho e leio aqui, que é o Harry Potter, eu não podia nem pensar em ler Harry Potter naquela época, né? Então era uma uhum. coisa que, por exemplo, quando eu fui assistir os filmes, eu tinha que ir escondido, não podia ninguém saber. Você não pode assistir novela, você não, né? Porque separa Então, muito, né? mas essas proibições são mais para obreiros
ou para os fiéis em geral? Eles colocam Em isso? geral. Em É geral. em geral. É em geral. Uhum, Porque isso é coisa do mundo, é coisa que vai te contaminar, que vai te tirar do caminho de Deus, né? sim, Eles fecham você numa caixinha, né? Você fica ali, você só uhum, pode ler coisa da igreja e consumir coisas da igreja. Você não entendi. pode olhar para fora daquilo ali, né? E se você faz isso e alguém percebe, tem algum tipo de advertência, ainda mais se você é obreiro, obreira? Eu acho que vem muito mais uma pressão psicológica, né? Que você Hum, começa a se sentir mal e você começa a se cobrar, né? De por que que você está fazendo aquilo, por que que eu estou consumindo isso. Eu, quando fui, por exemplo, no cinema assistir o filme, igual eu falei do Harry Potter, eu me sentia culpada porque eu fui assistir Harry Potter no cinema. Porque eu não podia, que é um filme de bruxaria, que, né? Que daí tem demônio, sabe? Então você se sente culpado, você se culpa. entendi. Então não chega a ter algo do tipo, olha, chegou até mim, Tati, que você deu uma escapada e foi ver Harry Potter. Então você vai ser afastada da função de obreira. Não, não tem algo assim tão explícito, não. Tipo uma Então, punição. Hum. quando eu fazia essas coisinhas, né, geralmente a pessoa faz bem escondidinho para ninguém ver, porque se alguém ver, cai no ouvido do pastor e você é punido. Pode Ser ter algo assim, afastado um então, tempo, afastado. sim, pode, Uhum. pode. Tá, porque outra característica que eu já vi em igrejas que tem esse perfil um pouco sectário. Sectário como assim? Uhum, De um controle mais expressivo sobre o comportamento dos fiéis. Porque tem sim, variação disso de igreja para igreja, né, Tati? Tem igreja que é mais tem light, que bastante, não né? fica monitorando tanto, que não tem punição, não tem Uhum, advertência, não tem afastamento. É mais, pô, vai você com a sua consciência. A gente tem a Bíblia, a gente sim, tem a nossa doutrina inspirada na Bíblia, e aí é você consigo mesmo. Mas tem igreja que tem esse controle muito grande dos fiéis, ainda mais de pessoas que têm esses papéis, como de obreiro, né? Então, isso lá é pesado no Universal. Você sentiu isso na pele? Esse sim, monitoramento e e eles tal. fazem essa pressão com a gente, né, o tempo todo, sabe? E aí começa a jogar indireta. Às vezes o pastor ele não sabe o nome de quem fez, mas ele vai jogando indiretas ali e você acaba vestindo a carapuça, né? Quer atender a campainha ou é a família chegando? Se não Né? quiser, deixa aí. Depois a gente, se não for nada Família não importante. é, Não, é pode verdade. ficar tranquilo. Tá bem, tá É, bom. Tá tranquilo. Então, deve ser só o vizinho para te devolver a vasilha que pegou pedindo emprestado. açúcar. Mas vamos lá. Você me contou previamente, né, ali no WhatsApp, tudo que a gente bateu um papo, que viveu algumas situações bem complicadinhas do ponto de vista de um tratamento diferente, porque você era mulher. Você viu Sim. machismo ali na igreja? Fala um Ah. pouquinho sobre isso para nós, Tati. Então, quando eu fui trabalhar na rádio, ixi, de novo. Quando eu fui trabalhar na rádio, teve um bispo que, a hora que ele me viu sentada ali na mesa de operação de áudio, ele ficou muito irritado, ele ficava muito nervoso, ele dava soco na mesa, que ele falava que ele se recusava a trabalhar com uma mulher. E eu trabalhava de terceiro, né? Então eu entrava meia-noite, saía às 6 da manhã, e ele ligou para o gerente da rádio teve que correr e arrumar um homem para me substituir, porque ele se recusava a trabalhar com uma mulher. Que isso, Tati? Isso é muito. Eu não imaginava esse tipo de coisa que Sim. você tinha vivido. Eu achei que você ia me contar outras coisas, né? Talvez conte outras aqui que eu estou imaginando. Mas e aí, como É, é que se resolveu isso no final das contas? aí eu tive que ficar sentada num cantinho, porque eu não podia ir embora, né, dali 3 horas da manhã, e fiquei sentada no cantinho, porque tinha que esperar dar meu horário para ir embora, e teve que vir um obreiro homem, que também trabalhava na rádio, e me substituir antes do horário dele para atender esse bispo, porque ele se recusava a trabalhar com mulher. Caraca. Daniel, vou ter que ir lá. Vai lá, pode ser É, algo muito urgente. Eu vou conversando aqui com o é, chat, tem problema não. tá Vai lá. bom, ok. Falou. Então, depois desse probleminha técnico aí, o vizinho indo pedir açúcar, continua contando pra gente, Tati. Você mencionou essa situação aí bem constrangedora desse bispo que estava fazendo essa Sim. exigência, mas você não foi atrás de fazer uma reclamação, não tinha uma forma de tentar, sei lá, né, dar uma puxada de orelha nesse bispo? Então, a gente não tem para quem reclamar, né? É. Porque isso é aceito ali dentro, né? Porque tem até trechos da Bíblia que falam que a mulher deve permanecer calada, principalmente dentro da igreja ali, né?
Então, isso é aceito lá dentro, então você não tem para onde você reclamar, para quem você recorrer, e quando você está lá dentro, você acaba aceitando isso. Você acaba achando que isso é o certo, que isso é o correto. Entendi. Então é osso isso também. Você não tem a quem É, recorrer, é algo que está implícito ali que a mulher tem que ser submissa. Você falou aí, né? sim. Paulo falou coisas do tipo, né? Sobre como a mulher deve Sim, se sim, comportar na igreja, sobre essa sim. submissão e tudo. E talvez essa Principalmente na galera. carta dele ao Coríntios ali, né, para quem não conhece muito, às vezes, né, não sabe, tá ali escrito. Então, você tem que Uhum. se submeter aos homens, né? Você tem que ficar calada e aceitar o que eles estão falando. Então, machismo ali corre solto. Pelo menos na sua experiência naquela Sim, igreja, você viu isso bastante e viveu na pele. sim, bastante. Tá. E como é que você se sentiu? Você ficou mal, chateada, com raiva na época disso E aí? eu cheguei a ficar com pânico desse bispo, né? Porque ele não podia me ver, qualquer lugar que ele me via, ele dava um jeito de gritar, de humilhar, sabe? De Nossa. ridicularizar. Então, era bem Aham. complicado. A hora que eu sabia que eu tinha que fazer algum programa com ele, que, né, que ele ia entrar na madrugada, ia fazer algum programa especial, eu já começava a ficar com medo, já começava a ficar nervosa, Nossa. porque eu Aham. sabia que eu não podia errar de jeito nenhum com ele. Uhum. Uhum. E ele era Era assim com bem outras complicado. mulheres, ou você não sabe disso? Assim, não era nada pessoal com você, Tati, era uma coisa por ser mulher. Tava Era claro com isso para todas as você, mulheres. com todas as É, com mulheres. homem ele era mais light, sabe? Entendi, entendi. Filho da mãe, então. É, Tá. E você aguentou esse cara aí por muito tempo, nessa situação péssima? Foi muito tempo que você ficou ali assim? eu trabalhei dentro da rádio, se eu não me engano, 3 anos, Hum. né? Daí, na época, eu conheci meu ex-marido também ali dentro da rádio, ele também trabalhava lá, né? E aí esse machismo, quando é dentro de casa, ele é mais ainda, sabe? Ele é mais exacerbado ainda. Ah, então o seu marido trabalhou no mesmo lugar que você e ele era machista, te tratava mal também. Sim, porque lá dentro, né, a gente é ensinado como obreiro que o cabeça da relação é o homem, então a mulher tem Hum. que obedecer, sabe? Então, as nossas brigas ali já começaram, tipo, logo voltando da lua de mel, logo na primeira Uhum. semana, já começou os desentendimentos, né, durante o casamento. E ele te tratava mal justificando alguma coisa da Bíblia ou não? É como se tivesse implícito ali que tem uma fundamentação bíblica para ele te tratar daquele jeito, ou ele te dava, vamos pensar assim, né? Não é carteirada, como é que se diz? Tentava trazer, olha só, tem aqui na Bíblia que você tem Aham. que agir desse jeito e que eu posso ser assim. Ele já chegou a argumentar desse jeito? Não, nem tanto. Era coisa assim, por exemplo, né? Eu fui, fiz a janta e eu gosto de bife mal passado e fiz bife mal passado e ele ficava nervoso porque o bife é mal passado. Eu falava, Hum. então, né, faz do jeito que você gosta. Aí ali eu já, sabe, ele já me pegava pelo braço, já me arrastava pelo braço, já ficava Nossa. nervoso, porque quem faz a comida, quem faz esse tipo de coisa é mulher, não é homem que tem que ir para cozinha. Tá. Então tinha essa versão aí, Era assim. essa visão bem sexista, né? Isso é coisa de mulher. Sim, isso é coisa de mulher. É. Uhum. Aí, por exemplo, eu quis uma época fazer faculdade, porque ele fazia faculdade também, né? Eu quis fazer, aí eu tinha que pedir primeiro para o bispo da igreja, porque era obreira, para pedir Uhum. orientação se eu podia fazer faculdade. Aí o Nossa, bispo na época Tati. falou que não, porque senão meu marido ia ficar com ciúmes de mim dentro da faculdade. Que? É, é. Ele podia, né? Porque eu tenho que entender que ele tem que estudar. Agora eu não podia, porque senão meu marido ia ficar com ciúmes. Aí ele falou assim: ó, se ele te Que? autorizar a fazer, a gente deixa. Agora, se ele não autorizar, não pode. Nossa, Tati, mas isso aí é grave É, demais. E ele é. fez? Ele fazia faculdade? Ou não chegou a Ele fazer? fazia, ele Fazia. fazia, ele se formou. É, ele fazia. Caraca. E aí você chegou a tentar negociar com ele? E o que que aconteceu? Depois de um tempo eu consegui negociar de fazer um curso técnico, Uhum. né, que fosse gratuito, que daí, senão, né, não tinha como ele pagar a minha faculdade, a dele, né, embora eu trabalhasse também na época. Aí eu consegui fazer um curso técnico na época, né, e aí começa o meu afastamento, eu começo a conseguir me libertar e olhar, né, as coisas que estavam erradas ali
naquilo que eu estava vivendo, No relacionamento, você fala. do relacionamento, e na igreja também, né? Porque Na muitas vezes eu igreja. chegava no curso chorando muito, né? Porque é, ele sempre me tratava com burra, lerda, Nossa. e você vai aceitando aquilo, sabe? Porque eu acho que o abuso psicológico você demora para entender, né? Uhum. Que o abuso físico fica ali na cara de todo mundo, né? Agora eu acho que o abuso psicológico você demora para compreender o que está acontecendo, né? Entendi. Entendi. Então ele tentava te rebaixar, te humilhar, te Sim, tratar como sim. um nada, assim. E ele como É, detentor de poder. porque ele fazia faculdade, ele era mais inteligente, né? Ele era homem, então, principalmente perto dos colegas dele de faculdade, eu era ridicularizada o tempo todo. Que daí eu era Que tratada como babaca. louca, como lerda. Uhum. E aí, assim, teve algum acontecimento mais. Claro, se você não se sentir à vontade para contar, tudo bem, tá, Tati? Assim, Uhum. conte só o que tiver de boa para você, tá? Mas teve algum acontecimento mais drástico, assim, que te fez virar a chavinha sobre esse relacionamento? Ou não, foi um somatório mesmo de coisas? Foi quando começaram os vestígios de traição, né? Porque, por exemplo, eu Hum, chegava em casa e tinha mancha de batom na toalha de rosto. Mas o que é essa mancha de batom? Não, não tem mancha de batom aí. Você está vendo coisa? Eu falei, não, tem uma mancha aqui. Como eu estava na igreja na época, eu não podia usar batom assim escuro, vermelho, né? Então, eu sabia que não era batom meu. Não, ah, não tem nada aí, você está ficando louca. Então, eu era taxada de louca o tempo todo. Eu cheguei até na época a procurar ajuda psicológica, porque eu realmente cheguei a acreditar que eu estava enlouquecendo, que eu estava vendo olha só. coisa, que eu estava criando coisa na minha cabeça, né? Então, é, Aham. dele chegar tarde, esconde o celular embaixo do travesseiro para eu não ter Hum, acesso ao celular dele, caso tocasse, sabe? E hum, final de semana ele sumia, desaparecia. Ah, não, estou fazendo um trabalho de faculdade. Só que sumia, desaparecia, uhum. não atendia telefone, chegava 3 horas da manhã em casa, né? Que trabalho da faculdade é esse, hein? Ah, Trabalho da faculdade, né? uhum. Aí na E, época surgiu ah, o Orkut, né? Então, por exemplo, eu não podia ter rede sim. social. Isso não é coisa de mulher casada, você não pode ter rede social, né? Então, só que a hora que eu fui entrar na rede social, que um colega meu de trabalho falou: não, vamos fazer, todo mundo aqui tem, né? Você vai ter também. Aí eu fui adicionar ele, foi a primeira pessoa que eu fui adicionar, né? Aí ele já estava lá, assim, cheio de amigos, né? Olha só, o nível do controle que às vezes a gente encontra não só numa instituição religiosa, mas num Uhum. lar que, me corrija se eu estou errado, que às vezes tem uma inspiração mais conservadora da leitura bíblica. Sim, Essa é a minha dúvida. sim. Você acha que ele se É. inspirava na Bíblia para ser esse cara, ou tentava justificar a sua babaquice, a partir do que está ali? Tipo, mulher tem que ser assim, tem que aceitar isso. Eu tenho que comandar você e me deixa livre aqui. Homem tudo pode. Você Uhum. sentia que tinha que pairava essa justificativa bíblica nesse comportamento dele, ou você acha que era algo mais da personalidade dele e a religião não afetava muito? Eu acho que juntou os dois ali, viu? Eu acho que tinha muito da personalidade dele e muito do que ele trazia também da religião e do que ele ouvia dentro da igreja, né? Que o homem tem esses instintos masculinos que eles não conseguem se controlar, tanto é que a mulher não pode usar um decote, não pode usar um short curto, um vestido curto, tem que ser discreta, né? A mulher é bela, recatada do lar, né? Então, porque senão mexe com os instintos do homem. Então, ele justificava muito, né, por causa disso, né? E teve mais algum acontecimento que envolveu a instituição? Você mencionou essa situação de querer fazer faculdade, pedir autorização ao bispo, ele negou. Teve algo mais que você levou para a igreja, assim, que aconteceu na relação de vocês? Eu acho que foi a primeira vez que ele me bateu, que ele me machucou, né? Que eu Nossa. procurei ajuda de um bispo, de um pastor, e ele falou para mim que eu queria, né, na época, já me separar, e o que ele falou para mim foi que eu tinha que orar e pedir orientação a Deus de como que eu ia salvar meu casamento. Ah, ainda tinha que salvar o Foi a casamento. orientação, tinha que salvar o casamento. Foi a orientação que eu recebi. Nossa, Eu Tati. tinha que, né, fazer mais jejum, fazer mais oração, fazer mais oferta para conseguir salvar o casamento.
Nossa, Tati. E uma conversa com ele, tipo, não chamar ele na chincha na igreja, não? Ô filho, o que que você está fazendo com sua esposa? Não chamar ele assim para um papo, para Olha, tentar dar uma que eu saiba, orientação? não. Porque eu senti que isso foi uma passação de pano total, então, tipo, ele tá no direito dele, ou, homem é assim mesmo, você que tem que fazer sua oração e ser uma mulher melhor, talvez, para ele te tratar diferente, né? Assim, nas entrelinhas eu ouvi isso aí, você me contando, eu não era bem por aí. Não, com ele não chamaram, não falaram nada. Eu sei que teve um desligamento dele na igreja na época ali, mas por questões de dele não ir trabalhar mesmo, né? Porque ele também trabalhava na Ah, tá. rádio e Certo. depois eu descobri, né, por que que ele não foi trabalhar, que ele estava com outra pessoa viajando e ele Hum, não foi trabalhar e aí que ele foi desligado, né, da entendi, rádio e da igreja de obreiro. entendi. Cara, mas isso é revoltante, Tati. É, Como esse tratamento é diferenciado para mulher em comparação ao homem, e o pior, né? Parece ser uma espécie de revitimização ou de culpabilização da vítima, eu acho que é a melhor expressão, sim, né? Você está sendo traída, sendo maltratada desse jeito por um cara super é, abusivo, e aí cabe a você fazer uma oração para as coisas melhorarem. Sei lá, que e coisa o que você bizarra. ouve é que você está fazendo alguma coisa que está irritando a outra pessoa, que está incomodando a outra pessoa, né? É, Então era como se é. eu estivesse irritando ele, tirando ele do sério, né? Porque a mulher fala demais, a gente é taxada como doida mesmo lá dentro, né? Por isso que eles Nossa, falam que a mulher tem que ficar quieta, a gente não pode falar. nossa Senhora. E você via coisas parecidas ocorrendo com suas colegas, com outras mulheres da igreja? Ou não? Isso é uma coisa que é tipo um tabu? Não, não vamos falar sobre como os homens nos tratam. Ou você acha que não era tão generalizado assim o problema? Era um ou outro, talvez, relacionamento que tinha esse perfil abusivo? Você tinha uma percepção É, assim, você lembra? você vê sinais, né? Você vê sinais de que a mulher está sofrendo abuso, abuso físico, abuso psicológico, mas a gente não tem essa abertura para uma conversar com a outra a respeito disso, né? Sim, sim. Não, Aquela elas não coisa. chegavam uma com a outra para conversar. É um tabu, né? É aquele tipo de É, história que, se você conversa com outra pessoa, buscando uma rede de apoio, uma ajuda, uma orientação, pode ser mais um motivo para o cara idiota, babaca, abusivo te bater ou te ameaçar de uma forma até sim, pior, talvez, né? Eu imagino isso, não sei se sim, você viveu isso. Um medo iminente de que ele pudesse fazer até pior ou as coisas complicarem ainda mais. Você tinha um pouco desse sim. receio também, né? Tinha, tinha. Uhum. E assim, o que que aconteceu? Porque você falou coisas muito graves aí, desde ser privada de estudar, ele te maltratar desse jeito, e Uhum. você continuou nessa relação por muitos anos. O que que aconteceu para virar a chave assim? Foram as traições? Então, como eu disse, chegou uma época que eu comecei mesmo a acreditar que eu estava ficando louca, e eu procurei uma psicóloga. Ah, Então, eu acho que ali foi a chavinha para virar, sabe? Porque daí ela foi entendi. conversando comigo e ela foi me mostrando que aquilo não era saudável e que aquilo não era normal. Tanto é que teve É. uma época que ele queria que eu saísse de casa, porque ele queria um tempo para pensar, e ela falou: não, você não vai sair. Se ele quiser sair, ele que saia. Você vai continuar lá e você vai continuar na sua casa, você, né? Se Uhum, ele está incomodado, ele que sai. Então, acho que ali foi essa chavinha, sabe? Para virar e uhum. me fazer pensar o que eu estava vivendo. Sim. E você já tinha os seus filhos, não, nessa época? Não, não, não tive filho com ele, ainda Ah, bem. Foi só no segundo casamento, graças a Darwin. É. né? Tá bom. Então, essa psicóloga te ajudou a perceber que aquilo ali não é normal. Você estava até então achando que, é assim Sim, mesmo, casamento. sim. Homem é desse jeito mesmo. Nossa, aham, Eu achava que eu tinha que aguentar, né? E aham. inicialmente eu fui procurar ajuda para conseguir também, né, lidar com meus ciúmes, porque eu achava que eu estava errada, que eu estava vendo coisa, né, Uhum. além da conta, e não era, né? Quando eu Entendi. descobri, ele já estava mesmo em outra relação, já estava noivo de outra pessoa, já, né? Sim. E ele bancou essa psicoterapia ou você trabalhava nessa época e pagou? Ele Trabalhava. concordou?
trabalhava. Ele concordou que você fizesse, porque tem cara que não gosta, né, que a esposa vá à É, terapia, porque de podem ser início viradas não. chavinhas ali. Uhum. Aham. De início não, de início ele foi contra, sabe? Mas eu comecei aí de início escondida, em horários que eu sabia que ele estava trabalhando, né? E Certo. depois eu fui comentar com ele, eu falei, olha, estou indo, estou fazendo terapia. Aí depois que eu fui sentar e conversar, aí o negócio esquentou, né? Aham. Mas ele não chegou a É, falar, não faça mais. Ou falou assim, tipo, quis é, que você falou. parasse. Ele não queria que eu Falou. fosse mais, queria que eu parasse, queria que eu não fizesse mais. Que eu fosse procurar Uhum. ajuda dentro da igreja. Entendi. Mas aí você não foi para dentro da igreja para procurar essa ajuda. Como eu disse, eu tentei, né? Eu Tipo a tentei, mas a situação. orientação que eu Uhum. recebi dentro da igreja foi que, né, você tem que rezar, você tem que orar, você tem que jejuar, para você conseguir salvar o seu casamento. Você chegou a tentar fazer isso? Orar, jejuar? Ah, tentei. A Aham. gente tenta, né? Tentei. Então não teve efeito. Não, nenhum. O Espírito Santo Nada. estava longe de você, Tati. Tá bem longe, né? Tá, então não deu. É o que eu esperava, né? Um cara que é abusivo assim não É, vai mudar porque você está jejuando, orando. Não é não. assim que funciona. E olhe Sim. lá, né? Esperar uma grande mudança de um homem que é desse jeito. Eu não duvido que alguns possam mudar. Alguns. Uhum. Mas eu acho que a maioria nem quer. A maioria, né, passa longe de procurar uma psicoterapia para rever a sua agressividade, essa visão machista. Eu não sei, tá? Não é minha área assim de especialidade. Aham. Inclusive, até oriento quem está assistindo a gente para seguir o perfil Não Era Amor lá no Instagram, que fala sobre relacionamentos abusivos Muito bom. e tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, Sim. para você se orientar, porque talvez você esteja num relacionamento tóxico, abusivo, sem perceber, achando que está tudo normal, que é É. assim mesmo que homens são. Mas homens não são assim normalmente. Então fica aí a dica, tá? Procurem lá, Não Era Amor, lá no Instagram. Tati, e aí então esse bispo te falou que você tinha que salvar o casamento. Eles têm essa visão na igreja de que a mulher tem que salvar o casamento a todo custo, ou que é um sacramento que não pode ser quebrado. Tem essa pegada, então, no Universal? Tem. Tem porque eles falam que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então a Ah, gente tá. tem que lutar e tem que dar um jeito de fazer aquilo dar certo. Mas na época, para mim, eu já estava muito depressiva, já estava bem magra. Hoje eu sou magra, estou com 55 quilos. Na época eu estava com 42 quilos. Eu Nossa. estava bem magra. Minha Aham. mãe se assustava quando ela me via, né? E cada vez que ela me via, eu estava ficando mais magra porque eu não conseguia nem me alimentar. Porque eu não estava feliz ali naquela relação, não estava feliz na igreja. Então você vai, fui definhando, sabe? Muito complicado. E aí, o que que houve para Muito. você finalizar esse relacionamento? Você saiu da igreja antes ou depois de se divorciar? Como é que foi isso? Eu acho que foi tudo junto. Tudo Porque junto. daí, nessa época, como eu falei, né, de repente, essa psicóloga foi me ajudando a quebrar essas chavinhas dentro da minha cabeça. E o primeiro passo que eu dei foi, por exemplo, uma coisa simples, né? Por exemplo, eu não podia ter uma rede social, eu fui fazer uma rede social para mim, fui adicioná-lo, né? Foi primeiro mandar o convite para ele, quando eu descobri que ele já tinha. Então, foi ali que eu descobri tudo. Que ele já estava no relacionamento, ele já estava noivo de outra pessoa. E a hora que eu vi aquilo assim, né, me desestabilizou totalmente, porque eu não imaginava aquilo. Né? Então, vi foto dele no almoço com outra pessoa, Nossa, junto com a Tati. família Ah. dela. E ele pousava de bom moço cristão na igreja? Como é O que é? homem de Deus, o homem de Deus. Ô, hipocrisia. E aí você ficou devastada quando você Total, né? descobriu, né? Hoje a gente ri, mas Sim. na época eu imagino que tenha sido É, um na época terremoto. foi Uhum. bem puxado. Daí, na época, a psicóloga me encaminhou para o psiquiatra, né, para fazer o Certo. acompanhamento junto com o psiquiatra, né, porque daí eu Sim. precisei também tomar uns ansiolíticos, porque eu fiquei bem, Uhum. bem desestabilizada, porque você não Sim. espera isso, né, Daniel? Sim. Porque eu acreditei que eu tinha me casado com um homem de Deus, né? Entendi. Então, a hora que você vê, e tudo ruiu junto, sabe? Foi a religião, foi o casamento, foi tudo junto. Uhum. E aí ele aceitou a separação ou ele
não sei, lutou Não, para não haver a separação? não. A gente brigou ainda um ano, mais de um ano e meio para ele me dar o divórcio. Foi outros Uhum. amigos, né, que a gente tinha em comum, que tiveram que sentar com ele e conversar. Falar, olha, você já fez tudo que você tinha que fazer, você já está com outra pessoa, por que que você não vai dar o divórcio para ela? Mas foi uma luta, foi uma briga, porque ele não queria dar o divórcio. Aham. E aí, finalmente, depois de um tempo que vocês assinaram os papéis e tudo, o que que mudou na Uhum. sua vida? Você saiu da igreja simultaneamente, então, Saí, foi tudo junto, é. tudo junto. Porque E por que que a depois de um igreja tempo eu foi fiquei junto? sabendo que Hum. depois de um tempo eu fiquei sabendo que muitas pessoas dentro da igreja já sabiam dessa outra relação Oh, dele, né? Somente a mãe dele, que também era obreira, já conhecia outra pessoa e ninguém me falava nada. gente! É. E o mundo lá fora que é mal. Caraca! Todo mundo que é ruim, né? O diabo tá lá fora, não tá dentro. É. Nossa, nossa, muito complicado isso. E aí, então, você não queria pisar lá na igreja de novo, depois que você descobriu que as Não, pessoas sabiam ali, inclusive a mãe dele, obreira também. sim. Aí você Aí abandonou foi tudo. tudo junto, né? Tudo. Sim. E nessa hora, assim, você foi buscar ajuda espiritual em outra religião, ou você já se desconverteu assim completamente? Eu não acredito mais em nada disso, nem em Deus. Como é que foi esse processo aí? Então, nessa hora eu conheci o budismo, né? Eu fiz parte ainda do budismo, uma vertente do budismo que se chama de budismo Nichiren. Então, tive apoio de amigas minhas, né, que também eram budistas e me apoiaram muito, né, nessa época do divórcio. Ainda fiquei no budismo ainda uns 5 anos, se eu não me engano. Uns 5 anos, fazendo parte da E te organização ali. ajudou? Foi legal, assim? O que que foi a experiência? Foi bacana? Na época foi um apoio bom, né, que eu precisava ali naquele momento, desse apoio, desses Certo. amigos perto, né? Aham. Mas chegou uma hora também que não aconteceu nada assim no budismo, ou aconteceu algo mais Não, drástico. não, lá não. Então, Então é que tá. lá eu comecei a ver algumas semelhanças, mas não em relação a isso, né? Eu comecei a Tá. ver também essa coisa da a culpa sempre é nossa, né? Então, uma época eu Hum, fiquei muito doente, eu estava com um problema no esôfago, e daí é um karma seu, sabe? Então, você tem tá. que Uma você coisa vai fazer errada que ali você fez lá sua oração atrás, lá em outra vida, que você nem lembra, né? Nem sabe o que aconteceu na outra vida, e você está pagando aqui agora, né? Então, eu inclusive, acho que é ó. quase a mesma coisa colocar a culpa em Deus, né? Deus está te castigando, Deus está te punindo, o Aham. diabo, né? Então, É outra explicação, assim, que a gente não tem prova nenhuma de que isso existe, o karma, esse tipo de lei e tudo. sim, No espiritismo a gente vê isso também, né? Foi por causa de outra vida que você fez isso ou aquilo, e hoje está tendo que ter essa provação aqui, essa expiação para é. você evoluir, para você superar. É complicado, né? É um tipo. E aí você não gostou, você achou que, não, calma aí, pera lá. Chegou uma hora que eu comecei a pensar, né? Eu falei, nossa, uma hora é culpa do diabo, outra hora é culpa do meu karma, né? Uhum, Então, sabe, eu comecei a analisar as coisas e aquilo para mim começou a não fazer mais sentido, sabe? entendi. Aham. E aí você abandonou o budismo, quando viu que, pô, isso aqui não está muito bem fundamentado. Você É, abriu mão. aí depois de um tempo eu abri mão. Aí eu Tá. comecei também, né, a acompanhar alguns ateus, principalmente aqui no YouTube. Aí você começa a Uhum, parar para pensar, você começa a analisar. Fui ler Richard Dawkins, né? Então, uhum, Carl Sagan. Então você começa, uhum. olha, Tem as outra coisas são forma de ver o diferentes, né? mundo, Sim, né? Então você descobriu ali na literatura e com alguns YouTubers essa perspectiva ateísta, mais cética, mais científica, eu sim, imagino também, de ver o mundo, que sim. não precisa ser só por uma lente religiosa. Dá para a gente compreender quem somos nós, por que a gente sofre, como lidar com as adversidades por outras vias, incluindo a psicoterapia que você mencionou aí, que você fez por um tempo, né? Sim, É legal. Tem gente que às vezes me pergunta assim, cara, você que é ateu, você não acredita que Deus te ajuda, te protege, que vai ter vida após a morte? Como é que você lida com as adversidades? Quando o negócio está feio, a gente pode buscar a ajuda de um psicólogo para amparar a gente, para ajudar a gente a é. compreender a situação, a solucionar os problemas. É um exemplo, inclusive, que o Alain de Botton dá nesse livro dele aqui, que ele fala da importância social de ter
líderes religiosos, um padre para te ouvir no confessionário, por exemplo, dar orientações, embora nem todas as orientações sejam boas, como nessas ocasiões aí que você passou, mas você pode ter uma experiência no mundo secular, com seus amigos, com a família. É claro que a religião pode ter a sua função, e tem gente que está feliz na religião, e tudo bem, mas ela pode trazer todo esse lado sombrio, toda essa carga, e a gente não precisa passar por isso, né, Tati? Foi isso que você percebeu. Será que Sim. eu tenho que estar aqui? Eu preciso salvar o meu casamento? Eu preciso estar aqui na igreja, né? Você foi vendo que não. E assim, né? Às vezes as pessoas não entendem porque que a gente demora tanto para entender isso, mas é que você aceita, né? Você acaba aceitando, sabe? Que de repente é Deus que está te testando, colocando uma cruz para você carregar. Então você demora para cair a sua ficha de que você não precisa sofrer, sabe? Você não precisa aceitar aquilo. A vida pode ser diferente, né? E aí foi nessa fase, lendo esses autores aí, tipo Dawkins, que você comentou e tal, que tem esse livro azulzinho aqui, eu Uhum. imagino que foi o que você leu, né? Deus no Que aí delírio. você... Deus no Delírio. Tá aqui embaixo, viu, gente? Quem quiser Foi o primeiro que eu livros... li. é, ele é um clássico. Quem quiser livros sobre esses temas aí, eu deixei vários aqui embaixo para vocês adquirirem. E aí, então, você acabou se tornando ateia, foi isso? No final das contas, cara, isso aqui Sim. não existe e Uhum. é isso aí, estamos aqui por nossa própria conta, as coisas ruins que ocorrem são da nossa responsabilidade, eu posso fazer a minha parte por um mundo melhor, as pessoas também. E é claro que tem Uhum. coisas, às vezes, que não são da nossa responsabilidade, né? Tem muita Sim. desgraceira no mundo, muita coisa ruim, tipo doenças que não necessariamente vêm por causa de um descuido nosso, né? Então, as fatalidades do mundo estão aí, a gente tem que, né, como Nietzsche ensinava, olhar para elas e falar, vem, é isso, se é assim o mundo, que assim seja, né? Tem coisa que não dá para a gente mudar também, né, Tati? Então, do budismo eu vi muito que, né, esse problema de saúde que eu tenho era um karma, mas é um problema genético, sabe? Não tinha como eu fugir daquilo, né? É um problema genético que eu nasci com isso e paciência. Agora eu lido, trato, né, com o médico, ele passa psicólogo, passa fisioterapia e vai se tratando, né? Isso. E não chegar a te chamar para fazer uma oração especial para curar esse problema, nada assim não, da igreja. Dentro do budismo você faz o seu daimoku, né, no budismo que eu estava, para você amenizar o seu karma. Ah, Né? é? Você não vai interromper o karma, você vai amenizar o karma, porque você vai ter que enfrentar o karma, porque alguma coisa que você fez na outra vida você tem que pagar. Você não vai fugir disso, você vai ter que pagar, né? Uhum. É Olha igual quando a só. gente passa cartão de crédito, né? Você não vai fugir, você vai ter que pagar a parcela ali e pronto. Mais cedo ou mais tarde, Mais cedo vai ter que pagar. uma hora o bicho pega. Entendi. Mas Sim. aí. Então, trouxeram essa perspectiva para você e tudo, mas chegou uma hora que você entendeu que, pô, não tem nada a ver com o que eu fiz lá atrás e tal, é um problema genético. Aham. Infelizmente, algumas pessoas da população vão ser, entre aspas, sorteadas aí na loteria genética, e eu fui uma delas, né? Sim. Tipo, a filha do Thiago Leifert, Thiago Leifert, a pronúncia, não sei o Thiago sobrenome dele, Leifert? não é? Que tá com, não sei se é câncer nos olhos, alguma coisa assim, bem Sim. triste a situação, né? Então, Bem essa raro, né, galera, o câncer dela. bem raro, exato, menininho, nem É. 1 ano de idade, se não me falha a memória. Infelizmente é isso, tem combinações genéticas ali, mutações que ocorrem de forma meio aleatória, e às vezes vai sortear uma ou outra família, e é isso, né? Faz parte Sim. do mundo natural. E em outros animais a gente vê o mesmo padrão, né? Alguns tipos de coisas assim acontecendo. Mas para você É. foi libertador pensar assim? Ou foi pior? Porque às vezes a religião traz aquela coisa de que, olha, Deus tem um plano bom para você, ele colocou isso na sua vida, essa dificuldade, essa doença, é para você evoluir, ou para você se aproximar ainda mais dele, vai ter uma recompensa lá na frente. Para algumas pessoas isso pode ser reconfortante. Para você não era reconfortante e talvez foi Não. melhor ter aberto mão dessas ideias? Eu acho que para mim foi igual tirar um peso das costas, sabe? Você, acho que não me sinto mais culpada, né, por não acreditar, por não ter Uhum. fé, ou, sabe? Eu acho que no início você ainda fica nessa, né, de, nossa, como é que vai fazer agora, né? Não tenho esse apoio espiritual, Sim, né? Mas eu acho que com o sim. tempo você vai, é como se fosse mesmo tirar um peso das costas, sabe? Uhum, uhum.
Legal, legal. E hoje, como é que tá a sua vida, no geral, assim? Quer falar um pouquinho como é que estão as coisas? O seu marido, ele é cristão também, não? Como o Não, seu ele é ex? ateu também. Ah, ele Eu também é acabei ateu. trazendo ele para o ateísmo. Ah, é? Ele ouvia tanto falar, acabei trazendo ele também, porque ele era budista também junto Gente. comigo, né? Ah, ele era Ele ainda budista. ficou um Aham, tempo, ele ainda ficou um tempo depois que eu aham. saí, né? Ele ainda ficou praticando, ainda participando das reuniões. Aí depois, né, Olha eu ia, só. sabe, fazendo alguns questionamentos para ele, algumas perguntas. Aí ele começou a parar para pensar e acabou virando ateu também. É, e do budismo pro ateísmo pode ser um pulinho, né? Porque eu não sei qual vertente que Sim. vocês estavam, mas boa parte das vertentes budistas não tem uma veneração a Deus, não tem essa ideia, né, de Não, um Deus assim como nas religiões monoteístas, né? não Não pode tem. É porque ser. eles falam que Buda é você, né? Você é Buda, então você que vai atingir essa iluminação, né? Então é por isso Ah, que eles falam dessa questão do karma, que você é culpado por tudo e você é tanto por bom como por ruim, entendeu? Para os dois lados. entendi, A culpa vai ser entendi. sua. Não Tá mais tem tranquilo o um relacionamento receita então física. agora, com uma pessoa que pensa parecido. Super, né? Ele é um super companheiro, assim, super mesmo. Aham, aham. Mas, gente, eu Já não tô aqui estamos juntos há sugerindo 15 anos, né? 15 anos já. Não estou sugerindo 15 aqui, viu, anos. galera, que tenha que ter a mesma visão teológica para um relacionamento dar certo. Ó, a Nath, minha esposa, é cristã. E a gente tem uma relação super suave, super Uhum. tranquila, saudável, sem essas toxicidades aí que a Tati, infelizmente, vivenciou, tá? Mas é claro que dependendo do envolvimento que a pessoa tem com a religião, pode ser mais desafiador, né? Imagino que, É, não é, uma ateia tá com um cara cristão conservador, assim, vai ser muito complicado. Mas tem cristãos e é difícil. cristãos, tem cristãos mais moderados e que não tem essa visão assim tão fundamentalista das coisas, e aí dá para fazer uma adaptação Uhum. legal e a gente consegue se respeitar e por aí vai, né? Mas assim, quando a gente pensa igual, pelo menos não tem esse desafio, esse risco aí de dar algum É, PT, algum problema por causa dessa divergência teológica, né, Tati? Então, que bom que as coisas estão bem o hoje para nosso, você. nosso desentendimento hoje é só o futebol, né? O resto, Cada um tudo torce para um tranquilo. time. Ai, gente. Cada um torce para um time. Ainda bem que hoje eu sou cruzeirense não praticante. A Nath é atleticana. Senão a gente ia ter muito problema também. Tati, para a gente finalizar, assim, suas considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem, uma reflexão em cima da sua trajetória para quem está assistindo a gente, para o pessoal da igreja ou não, para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente agora ou no futuro, em 2084, suas palavras finais. Eu acho que principalmente para as mulheres que passam, né, o que eu passei no casamento, né, para que elas busquem ajuda, para que elas busquem um psicólogo, uma rede de apoio, para que elas consigam sair desses relacionamentos abusivos, né? Que elas não precisam viver isso, elas não precisam passar por isso, né? É só buscar ajuda, sabe? Exato. Pois é, eu reforço aqui o convite, a indicação do perfil Não Era Amor, para vocês ficarem de olho e entenderem e conseguirem identificar quando um relacionamento, a base dele é o abuso, quando o cara está sendo um babaca mesmo, não tem termo melhor às vezes, sabe? É um babaca, né? É um É, cara assim que sim, tomar no, né? Não vou falar o YouTube não gosta de palavrão, mas assim, é isso que dá vontade de falar é, mesmo, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, 99% são mulheres, não sei da estatística certinho, mas eu sei que assim, quase todo mundo que está num relacionamento abusivo, a mulher é que acaba sofrendo mesmo, e é preciso aprender a identificar isso, e como a Tati falou, né? Reforçar a rede de apoio, às vezes buscar ajuda mesmo de um uhum. psicólogo, de uma psicóloga, para ajudar a sair dessa. Então fica aí a dica. Tati, você quer deixar o seu Instagram ou você prefere não? Você que sabe, tá? Pode ser, eu tenho Instagram literário, né? E também estou lá no TikTok, que é o Pitadas Literárias. Daí eu vou falando sobre Pitadas os livros, literárias. né? Vou compartilhando aí as leituras que eu faço. Eu vou deixar o seu arroba aqui embaixo também, então, na descrição do Ah, vídeo. tá Mais tarde bom. eu edito aí para o pessoal encontrar fácil, né? Pitadas literárias. Então, parabéns, inclusive, né, Isso. pelas suas resenhas, seus comentários sobre livros. Muito legais que você Obrigada. tem feito por lá. Tati, obrigado demais. Espero que a gente continue aí no nosso papo, né? De vez em quando a gente troca umas mensagens. Desejo Sim. todo o sucesso, a felicidade aí para você, para sua família. E valeu por compartilhar isso aqui com o pessoal, então. Obrigado pelo convite, viu? Valeu. Gente, valeu aí por terem assistido. Deixa o joinha, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para não perder mais coisas. Se você tem uma história interessante para contar que você acha que pode somar na vida de alguém,
alertando as pessoas sobre alguns mecanismos abusivos que podem estar presentes em algumas igrejas, outros tipos de religião que não as cristãs, ou numa pseudociência, de repente, me procura lá no Instagram, que é o @prof.danielgontijo, que quem sabe a gente marca uma live aqui. E se for possível, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Tchau para todo mundo. Valeu, Tati. Tchau.